Irmãos, o sermão que nós vimos anteriormente na nossa exposição no livro de Hebreus. Hebreus tem 12 capítulos e nós já chegamos hoje no capítulo... tem as crianças, né? Nós chegamos no capítulo 9. Vamos lá, irmãos, vamos às crianças aqui, deixa eu orar com eles, porque sempre esqueço de orar por vocês, meu Deus. Amém. Pai Santo, teus filhos estão aqui, os teus pequeninos, nós te pedimos a tua bênção, Senhor. Usa a vida do Alex, que irá comunicar o Evangelho, e que haja, Senhor, reverência. Teu povo, esses pequeninos, possam conhecer mais de Cristo na exposição do Evangelho. Também sejam edificados para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Podem ir. Como eu estava dizendo, queridos, a gente está no capítulo 9, hoje entraremos no capítulo 9 do livro de Hebreus. E no sermão passado nós vimos os benefícios da nova aliança. E no sermão anterior eu trabalhei com os irmãos 3 aspectos basilares destes benefícios. A gente vai continuar falando sobre a nova aliança hoje, mas no sermão passado nós vimos que ela trouxe aquilo que chamamos de um novo coração. E nós extraímos essa ideia autoral do versículo 10 do capítulo 8. A segunda virtude, ou segundo benefício que a nova aliança em Cristo Jesus nos concedeu, foi que ela nos proporciona conhecer mais ao Senhor. E vimos isso analisando o verso 11. O terceiro, eu digo que é o terceiro e maravilhoso benefício, a gente viu quando estava extraindo as verdades ali do verso 12 do capítulo anterior, onde vimos que os nossos pecados, a nova aliança, traz a certeza de nossos pecados perdoados. E vimos isso, obviamente, no Senhor Jesus. E antes de debulharmos isso naquele momento, eu trouxe os aspectos de benefícios da aliança numa questão mais generalizada e focando inerentemente a aliança, os aspectos da promessa da nova aliança ao povo de Israel. E naquela ocasião eu falei para vocês sobre a restauração do povo judeu na sua terra prometida. Eu falei também da restauração perene da cidade de Jerusalém. Nós pincelamos sobre a habitação segura e pacífica que Israel terá em Canaã. Eu mencionei também da conversão em massa. Toda a nação de Israel se converterá nesse tempo. E a gravação também da lei, não mais em pedras, mas no coração do povo de Israel. O derramamento do Espírito Santo sobre cada judeu, promessa também futura, e o perdão dos pecados de toda a nação de Israel. São bens futuros, mas alguns deles nós cessamos aqui e, peneirando, percebemos que a igreja já se beneficia com muitos deles, ou alguns deles, esses 3 que a gente pontuou. Por isso que eu preguei para vocês no sermão passado essa ideia de benefícios da nova aliança, que nos é otorgado por graça em Cristo Jesus. E a igreja já vem desfrutando dessas benesses. Chegamos no capítulo 9 dessa carta maravilhosa, e o tema central é o nome de Jesus, a sublimidade dele. A partir deste ponto, irmãos, nós veremos o autor introduzir uma série de considerações do que tange o supremo sacrifício de Jesus. A partir daí a gente vai começar a observar isso. Mas vamos perceber que este capítulo 9 é um capítulo muito rico. Ele é um capítulo extremamente soteriológico. E não somente o capítulo 9, mas o capítulo 10 também. Ele é bem soterológico, ou seja,
vai nos ensinar muito a respeito da salvação. Carrega esse sentimento autoral. Mas antes de a gente ir para essas implicações do texto, nós iremos ver o autor mostrando para nós que a primeira aliança ela foi infrutífera, mostrando que o santuário, mostrando que a adoração antiga, ela era infrutífera e, ao passar do tempo, ela se tornou inferior, ela se perdeu a sua funcionalidade. Assim, ela foi chamada de inferior, precisava de uma nova aliança, como a gente já está bem ambientado, tenho falado isso a vocês. Essa nova aliança, ela é firmada em Jesus Cristo, não é mais uma aliança firmada em velhos preceitos, uma vez que a antiga aliança, ela cumpriu o seu propósito. Então, a sua forma litúrgica, o seu culto, já havia sido superado pela nova aliança que havia chegado. Quando o autor está escrevendo isso, ele quer comunicar isso com muita clareza para os nossos irmãos, para não retrocederem ao judaísmo. Eles estão agora no cristianismo. Porque a primeira aliança, como o autor já havia dito no último versículo do capítulo anterior, a primeira aliança, ela foi se tornando tão ultrapassada que ela se tornou antiquada. Ele usou essa expressão. O que é antiquado já está pronto, perto de desaparecer. E essa forma antiquada, ela se deu desde quando o profeta Jeremias, como instrumento de Deus, profetizou a nova. Nova aqui é a nova aliança, que foi profetizado em Jeremias. Tanto que o sermão passado, grande parte do sermão passado, é extraído da citação direta de Jeremias no Velho Testamento. Então o autor irá apresentar aos nossos irmãos 5 motivos, pelo menos 5 motivos que nós percebemos que provam que o santuário antigo e o antigo culto, ele havia se tornado inferior diante da expectativa e agora presente do santuário superior e do culto superior em Jesus Cristo. Obviamente, isso tudo para que os nossos irmãos não retrocedessem da fé, terem muito bem claro a entender, fazer as conexões do que apontava para Cristo, com muita clareza. A gente está lendo aqui uma carta que foi escrita para os hebreus que praticavam essas liturgias no seu antigo culto. O tema dessa noite é: o santuário e o culto da antiga aliança eram inferiores. O santuário e o culto da antiga aliança eram inferiores. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Abram comigo Hebreus capítulo 9, verso 1 ao verso 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incensário e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com as suas asas, com suas sombras, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes,
para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. E segundo, esta se oferece tanto dons como sacrifícios, embora este, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Vamos orar. Soberano Deus, que nos revelou a tua vontade e verdade nas Escrituras Sagradas, nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Ó Pai, que haja edificação no meio do teu povo e o espírito de reverência, Senhor, se apodere de cada um de nós, porque nós amamos a tua palavra, ó Deus. Obrigado porque o Senhor a preservou e obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá de poder lê-la publicamente e poder expô-la, Senhor, ao teu povo. Peço a Ti que me ilumine o coração, me dê poder no Espírito Santo, para que eu possa, Senhor, ser o comunicador da Tua verdade, para a glória do nome de Jesus Cristo e a edificação dos meus irmãos. Cumpre o Teu propósito, Senhor, na vida dos meus amados, e que o Senhor os edifique com a exposição da verdade e que ela aplique as Tuas verdades no coração do Teu povo. É o que te peço e lhe agradeço. No nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Então, irmãos, o primeiro motivo da inferioridade do culto e da adoração do antigo sistema, que a gente pode chamar também do sistema levítico de adoração, se dá no fato do santuário da primeira aliança ser terreno. Então, o santuário dessa antiga, que é a primeira aliança, aliança mosaica, o culto levítico, a dedicação do culto era em um santuário terreno. Veja o primeiro verso. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Meus irmãos, o autor, ele começa dizendo que a primeira aliança, no caso a antiga, referindo-se à lei mosaica, ela tinha regras de adoração. E neste sentido, a expressão preceitos de serviços sagrados, podemos ler nessa expressão regras de adoração. Haviam regras de adoração e essas regras eram condicionadas naquilo que também chamamos de lei levítica de adoração cerimonial, cumprida pelos sacerdotes da ordem de Arão. Havia, como eu já falei aos irmãos em sermões passados, tamanha complexidade no culto realizado nesse antigo sistema, todos os seus ritos contidos, com todos os atos de adoração presentes, exigidos na antiga ordenança. E como nós sabemos, as exigências estavam embutidas muitos preceitos que se somavam 613 mandamentos. Havia uma complexidade de fato para a realização de uma adoração que buscava a perfeição e nunca conseguia atingir. Portanto, ela sempre se manifestava ineficaz. Aquela adoração, queridos, propostas
diante de tantas exigências, foi se mostrando ineficiente, principalmente no que tange os sacrifícios, sangue alheio, derramado para a remissão do pecado. As práticas rituais que apontavam ao longo do tempo para algo superior, uma vez que elas não conseguiam atingir cabalmente o propósito para o qual estavam designadas. Sacrifício superior, elas apontavam, adoração superior, elas apontavam, mas na realidade, na prática, eram sacrifícios inferiores, adoração inferior. Havia, portanto, um enfraquecimento daquilo que ela aludia, ou daquilo que comunicava. As pessoas vinham cultuar, ou pelo menos trazer as suas ofertas, mas o coração estava muito longe do princípio. E todo o tempo isso foi se mostrando algo rotineiro. Obviamente, aqueles sacrifícios eram sagrados. As ordenanças também eram sagradas, porque elas indicavam e apontavam para algo perfeito. Elas não eram incorretas, eram dedicações que apontavam para algo correto. E até determinado momento, ela cumpriu o seu propósito. Mas chegou um certo decurso da história e dos anos que ela foi se mostrando enfraquecida, ineficaz e essencialmente de caráter transitório. Então toda aquela adoração e dedicação não era perene, tanto o tabernáculo também que era terrestre. O texto diz: e o seu santuário terrestre. O autor está comunicando aos nossos irmãos que aquela tenda, a imagem aqui que o autor está trazendo, é a imagem daquela tenda que era erigida sempre por Moisés e os levitas no deserto. Sim, também a gente pode aplicar ao templo que foi construído por Salomão, a gente também pode aplicar ao templo que foi ampliado por Herodes o Grande. Todavia, numa ótica mais preliminar, mais primitiva, é a tenda do encontro. Aquela tenda que era montada no deserto, aquela representação que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, a visão do santuário perfeito. Moisés, lá em Êxodo 25, passou alguns dias lá, 40 dias, recebendo instruções de Deus, e ele recebeu toda a instrução como deveria levantar aquele tabernáculo, aquela tenda. Mas, irmãos, ela não passava de uma maquete daquilo que era perfeito e verdadeiro. Moisés teve a visão do verdadeiro e perfeito, e Deus pediu que ele fizesse uma maquete aqui na terra. Uma representação do perfeito, portanto, o santuário construído por mãos de homens, com elementos perecíveis, onde os levitas transportavam no meio do deserto e os sacerdotes e os sumos sacerdotes dedicavam adoração a Deus, ele era meramente terrestre, ou seja, imperfeito, e apenas e tão somente figura do que é perfeito. Por isso, juntamente com todos os seus utensílios, com todas as indumentárias que existiam ali, eles precisavam ser todos purificados com óleo e com sangue. E no Pentateuco você vê, especificamente em em Êxodo, Levítico, você vê muitos versículos, muitas passagens mostrando que os sacerdotes precisavam purificar com óleo e com sangue os utensílios e a tenda. Por quê? Porque era imperfeita e era transitória e era perecível. Porque embora aquela tenda, irmãos, fosse modelo do perfeito, o santuário da primeira aliança, ela era imperfeita. O santuário da primeira aliança não era nada parecido, assim, verdadeiramente com o que há no céu. Era uma representação apenas. Então, meus irmãos, todos os preceitos e todos os regulamentos
executados no culto da antiga aliança, tinha uma característica transitória e temporal. E também, como nós estamos vendo aqui, imperfeição. Não havia como dedicar um culto perfeito em um tabernáculo erigido por mãos de homens imperfeitas, com elementos imperfeitos. É isso que o autor sagrado quer. Primeiro, que os irmãos observem. Vocês estão olhando lá em Jerusalém, aquele templo que foi erguido por Salomão, que foi ampliado e melhorado pelo rei Herodes. Vocês lembram da tenda no deserto? Tudo isso aí é imperfeito. E a adoração que é prestada ali também é imperfeita. Hoje nós não precisamos, irmãos. A igreja de Cristo, ela não precisa e ela não está condicionada a nenhum rito ou simbologia elementar que comunique aspectos da antiga aliança. E é importante frisar isso para você, para que você não coloque o teu coração e os teus sentimentos em representações da antiga aliança ou das coisas do povo hebreu e das coisas do judaísmo e tente trazê-la para si como amuleto ou como um ponto de contato para a bênção de Deus. Porque nós não precisamos mais nenhum desses elementos. Nós não precisamos fazer cantigas como o hebreu faz para celebrar as suas festas. Nós não precisamos, como eu sempre tenho dito aqui, ungir as coisas com óleo na expectativa da velha aliança. Porque nós não temos mais esses elementos. Todas essas coisas entraram em desuso e caíram na entrada da segunda aliança ou da nova aliança. A nossa adoração a Deus, ela é superior a esta adoração da primeira aliança, porque ela está firmada na nova aliança que é Cristo Jesus, fundamentada na pessoa de Jesus. A gente cantou aqui 2 canções introdutórias no culto a respeito de Jesus. Então, nossa fé está fundada em Cristo, fundamentada nele. E, portanto, não estamos mais debaixo de sombras, nem de simbolismo e nem nenhum tipo de tipologia. Então, você não precisa disso. O que o mundo faz? O mundano que não conhece a Deus. Ele pega uma folha lá, que é espada de Ogum, que ele chama, né? Um negócio assim. É isso mesmo? Espada de Ogum ou de Oxóssi, sei lá, não é? Aí ele coloca na porta dele e diz que aquilo ali é a proteção. É um contato que ele está fazendo. Eu pego uma ferradura, bota atrás da porta. Pega uma vassoura, porque às vezes chega aquela mulher que conversa demais, bota a vassoura de cabeça para baixo atrás da porta. A gente não tem essas coisas, irmãos. Nós confiamos na presença de Cristo real em nossas vidas. Essa nova aliança, a presença de Cristo em nós, é que nos garante o livramento, é que nos garante salvação, é que nos garante sucesso nos momentos das dificuldades também. Então Cristo veio, irmãos, e tabernaculou entre nós. Cristo é o tabernáculo perfeito. O tabernáculo terreno construído por mãos de homens não era um perfeito. Mas Jesus Cristo já é o tabernáculo perfeito. Ele é a perfeição de Deus no meio dos homens, onde ele pode ouvir atentamente as pessoas com dificuldades e assistir às suas necessidades de uma maneira maravilhosa. Há um relato nos evangelhos que o cego de nascença disse: nunca se ouviu falar que um cego pudesse ter enxergado. Ou seja, com toda a lei, com todas as demandas, nunca se ouviu um ato milagroso, senão feito pelas mãos de Cristo, o tabernáculo de Deus na terra, aquele que tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua beleza e glória. Então, meus irmãos, o Filho unigênito do Pai, esse que é cheio de graça e de verdade, é que nos fez também pedras vivas, é que nos fez também edifício perfeito por causa da ação do Espírito Santo habitando em nós, e portanto nós podemos adorar verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus. Então, por causa desta obra da nova aliança, a obra de Cristo em nós, nós podemos cultuá-lo com perfeição em espírito e em verdade.
quando você levanta louvores a Deus, quando você leva o teu coração a Deus em oração, quando você para meditar nas Escrituras, a tua vida, ela está adorando a Deus ali, em espírito e em verdade. Nós somos pedras vivas. Na antiga lei, não. Estava resumido apenas ao simbolismo material de uma maquete apenas. E as pessoas diziam: eu tenho que subir até o templo, eu tenho que ir até a tenda do encontro para buscar a graça e buscar favor. Hoje nós podemos orar, nos prostrar e adorar, porque o tabernáculo vivo já habita em nós, né? O Senhor Jesus Cristo. O segundo motivo se dá no fato do culto e da adoração judaica regulada pela antiga aliança e seu ritualismo. Apesar de ser sombras, ela apenas apontava para coisas do porvir. Então era ineficiente porque ela apenas apontava para o porvir. Vamos ver aí o verso 2 ao verso 5. Vamos ver isso aqui com mais detalhezinho, tá bom? Vamos ler. Com efeito, olhinhos no texto. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo, ou santo lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incensário e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. O autor não queria tomar tempo para explicar com riqueza de detalhes. Então, o autor está mostrando aqui a organização do tabernáculo e a organização da adoração que ali era prestada. A literatura, aqui em uma leitura rápida, nos dá a entender que seriam 2 tabernáculos distintos, o primeiro, o segundo. Mas, na verdade, ele está falando apenas de um tabernáculo, mas ele está explicando que eles têm estruturas, ou ele tem compartimentos. Tá bom, irmãos? Então, ele não foi muito minucioso, ele foi detalhista, ele deu alguns detalhes, mas não de forma minuciosamente. Ele mesmo disse aqui: não vou falar pormenorizadamente. Mas eu vou ter que fazer isso, né? Eu vou ter que fazer isso aqui e vou ter que mostrar alguns detalhes para os irmãos aqui. Então, no primeiro compartimento, e esse compartimento simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Por que ele não quis tomar tanto tempo com essas coisas? Porque ele está falando com hebreus, os hebreus sabiam de tudo isso aqui. Ou pelo menos deveria saber. Tá bom? Mas às vezes a gente aqui no hebreu, e às vezes a gente tem preguiça de ler a Bíblia. E aí falta para a gente também fazer algumas conexões. Mas vamos lá. Então esse primeiro compartimento simboliza a presença de Deus no meio do povo, conhecido como o Santo Lugar. Tinha um átrio, irmãos, antes do Santo Lugar, que é o lugar geral, onde as pessoas chegavam para se prepararem para o culto. Então ficava a grande massa ali no átrio. Era a parte maior do tabernáculo. E depois tinha um véu. Depois do átrio tinha um véu, onde tinha o Santo Lugar. Era essa parte anterior, que era anterior ao Santo dos Santos, que o autor está falando, explicando aqui introdutoriamente, desde o verso 2 ao verso 5. E lá dentro do Santo Lugar tinha alguns elementos, e aí eu vou apresentar os elementos e fazer as conexões para os irmãos. Tinha lá o candeeiro. Vocês já viram um candeeiro de 7 lâmpadas? Aquela menorá que o judeu geralmente tem, vocês já viram? Uma menorá, depois você vê na internet. É um candeeiro com 7 lâmpadas. Era uma espécie de, como eu disse, candeeiro, 7 lâmpadas, porque representava
Deus iluminando o seu povo a cada dia da semana. Ele ficava posicionado para o lado sul ali do tabernáculo. A sua função era iluminar o lugar santo. Só que simbolizava, era apenas um símbolo. Por isso que a adoração sempre apontava para algo do porvir. E era ineficiente por isso. Porque eles, quando olhavam a menorá, eles não estavam vendo de fato quem de fato era. Era apenas uma sombra, uma figura. Então eles olhavam aquela lâmpada acesa, o sacerdote, porque a maioria das pessoas estavam lá de fora, só os sacerdotes entravam no santo lugar e ali na menorá, de frente à menorá iluminada, ela comunicava que Deus estava iluminando o seu povo semanalmente. Mas essa menorá era um símbolo que apontava para Jesus. E Jesus, a Escritura diz que ele é a luz da vida para os homens. E isso está escrito lá em João 8,12. Ele é a luz e quem está em Cristo não andará em trevas. A menorá, ela apontava para algo maior. Então, não adianta você querer ter uma menorá em casa. Você tem que ter Cristo em você, iluminando a tua vida e teu caminho. A menorá, ela não faz o efeito. O azeite acaba, tem que colocar o azeite toda semana, sempre. Não pode faltar o azeite lá, para que a chama não se apague, ou seja, para que a luz não se apague. Era coisas perecíveis. Mas Jesus é a luz do mundo que nunca se apaga. E quem é iluminado por Jesus aqui sabe muito bem que esse brilho é eterno na sua vida. Nós não precisamos de menorá, só um símbolo que aponta para algo futuro. Nós já temos Jesus brilhando em nossa vida, iluminando a nossa vida. Então Jesus já está iluminando a tua vida. Você não precisa dessas indumentárias de uma antiga aliança. Existia outra coisa, irmãos. Existia a mesa. A mesa ela era feita de madeira e coberta de ouro, localizada também no lado norte, ali do santo lugar. Sua função era servir como base de sustentação, um apoio, uma provisão, o sustentáculo. Para o quê? Para os pães da proposição que ficavam sobre a mesa. Ela simbolizava então, a mesa, provisão de Deus para o seu povo, sustentação de Deus para o seu povo. Mas Jesus disse, lá em João 6,35, que ele é o pão da vida e que quem comer dele nunca terá fome e nunca terá sede quem beber dele. Essa mesa era imperfeita, irmãos, mesmo coberta de ouro, mas ela apenas comunicava aquele que sustenta a nossa vida. Quem é o nosso sustento maior? Onde está sustentado? Onde é que você está balizado? Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, diz que tudo que nós construímos é sobre o fundamento, é sobre a base que é Jesus. Irmãos, a nossa vida não é sustentada em uma moldura humanamente feita, ou que apenas comunicava algo maior. A tua vida está sustentada em Jesus Cristo. Ele é a base e deve ser a base da tua vida. Aonde é que você deve ver a tua vida apoiada? Em Jesus. Então é isso que o autor sagrado quer que os irmãos tenham em mente. Nos momentos mais difíceis, aonde a minha vida será amparada, aonde eu terei o sustentáculo da minha fé em Jesus, na nova aliança que é o Senhor Jesus. Essa mesa era imperfeita, como disse, uma vez que a sua função era apontar para a provisão maior que era a pessoa de Jesus Cristo. E aí você tem outro elemento. Sobre a mesa tem os pães da proposição. Eram 12 pães ou 12 bolinhos que eram feitos e colocados ali. E esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Simbolizava então que a nação de Israel e todas as suas tribos estavam perante o Senhor, na presença do Senhor. Esse era o símbolo. E depois de cada final de semana, porque esses pães eram colocados semanalmente ali, e no final da semana o que acontecia? O sacerdote vinha,
que ia oficiar e ele comia aqueles pães da proposição. Vocês lembram que Davi entrou com fome com seus soldados e comeu o pão da proposição? A gente já viu isso também em sermões passados. Então, apontando ali aqueles pães, era uma tipologia de Cristo também, como que Cristo é a oferta perfeita. Os pães que estavam ali ofertados à presença de Deus, onde os sacerdotes comiam para serem sustentados. Isso era algo transitório apenas, mas comunicava ali no santuário terrestre que Jesus Cristo é o pão que sustenta a nossa vida. E João está escrito: esse é o pão vivo que desceu do céu, Jesus disse. E aquele que comer deste pão não morrerá. Eu sou o pão vivo, disse o Senhor Jesus, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, quando os sacerdotes devoravam aquele pão, eles inconscientemente estavam comunicando o alimento vivo que é a carne de Jesus Cristo. E o que é que nos alimenta a nossa fé hoje, que nos mantém de pé, se não for o nosso Senhor Jesus Cristo? Nós não estamos fundamentando a nossa fé em anjos, nós não estamos fundamentando a nossa fé em personalidades do Evangelho, nós não estamos fundamentando a nossa fé em pessoas midiáticas. Você não deve fundamentar a sua fé em nenhum homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. E você deve se alimentar dele e comer dele. Onde é que você come de Cristo? Onde é que você se alimenta e devora Jesus? Na sua palavra, se encontrando com ele nas Escrituras. Estes são os utensílios que era a mobília que fazia parte ali desse primeiro estrutura, ou primeiro compartimento do tabernáculo. Agora vamos para a segunda parte, ou a segunda estrutura desse tabernáculo terreno. Era um outro compartimento chamado de Santo dos Santos. Então, depois do santo lugar tinha um véu. E este véu, meus irmãos, simbolizava acesso limitado. Era apenas o sumo sacerdote que podia atravessar este véu para o segundo compartimento. Então, aquele véu comunicava a limitação. Então, o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para efetuar a purificação do povo no dia da purificação Yom Kippur. Isso está registrado lá em Levítico. Este véu, neste compartimento, separava o santo lugar do Santo dos Santos e, simbolicamente, ele dizia o quê? Que todo homem está separado de Deus por causa do pecado. Essa separação deste véu para o lugar extremo, o lugar santíssimo, estava comunicando: o pecado é o que separa a humanidade de Deus. É o que faz essa limitação. Mas também apontava para o ato de Cristo. Porque na cruz, quando Jesus deu o brado, o que aconteceu lá em Mateus 27, 51? É-nos dito que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Jesus Cristo, quando morreu na cruz e estabeleceu a nova aliança, ele rasgou o véu que separava o homem de Deus. Então, aquela limitação que era o pecado foi pago e consumado em Jesus Cristo na cruz. Então, onde havia limitação, já não há mais na nova aliança. A primeira aliança, ela é limitada a um véu, mas a nova aliança não tem mais véu. Nós podemos entrar. Este lugar chamado Santo dos Santos, a quem simboliza a presença real de Deus por meio do seu povo, aponta também para o céu, onde está o trono de Deus e onde Jesus Cristo está entronizado com o Senhor. Tinha também outra coisa lá dentro. Tinha o altar de ouro para o incenso. E o altar de ouro era com incenso que queimava, incensos aromáticos, simbolizava as orações. Então, irmãos, era o sumo sacerdote que tinha que queimar um incenso lá dentro em seu favor. Então havia aquele sentimento de que a oração lá dentro teria mais poder. Então tinha aquele simbolismo. Só que ela também comunica, esse altar comunica para Jesus. Em que sentido?
Nós já estamos aprendendo aqui que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro intercessor. Lembram? Que Ele é que adentrou o tabernáculo eterno e Ele está lá agora mesmo, enquanto eu estou pregando aqui, Ele está intercedendo para que eu possa ter o desempenho, que a palavra chegue ao teu coração. Ele está intercedendo por mim, me sustentando agora. E orando por você também, para que a palavra que você está ouvindo, ela possa fazer efeito no teu coração. Este incensário, este altar com incensário, comunicava que Cristo é o nosso sumo intercessor. Havia uma outra coisa também lá dentro, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era tipo que um cofre de madeira de acácia, coberto de ouro também, ouro puro, e representava a presença de Deus no meio do seu povo. E aqueles elementos, ali dentro daquele cofre, existia 3 elementos ali dentro. Continha o vaso de ouro com o maná, e aquele maná tipificava o pão vivo que desceu do céu, e a gente sabe que o pão vivo que desceu do céu não foi aquele maná que o povo comeu no deserto e pereceu. Jesus mesmo disse no capítulo 6 isso, que ele era o pão vivo que desceu do céu. Havia a vara de Arão que havia florescido milagrosamente, mostrando que quando a vara de Arão floresceu, irmãos, a interpretação é essa. Quando a vara de Arão floresceu, Arão e sua descendência foi reconhecida e aceita diante de Deus como sacerdotes. Então, o sacerdócio levítico vinha da linhagem de Arão. Floresceu nesse sentido. Só que essa vara florescida, que estava guardada dentro da Arca da Aliança, comunicava o ministério sacerdotal e supremo de Jesus. Enquanto a vara de Arão comunicava o sacerdócio araônico, aquele elemento apontava para o sacerdócio eterno de Jesus, que não é da ordem de Arão, é da ordem de quem? Melquisedeque. Então era um sinal, era um símbolo também que apontava para Jesus. Tudo apontava para Jesus. E por isso, firmar-se nessas coisas era meramente transitório. É isso que o autor quer que os irmãos tenham no seu coração. Existiam as tábuas da lei também. Aquela tábua da aliança onde Deus escreveu e Moisés colocou dentro da Arca da Aliança. Deus mostrou a ele os 10 mandamentos, escreveu na pedra e ele guardou ali dentro da arca. Mas ali comunicava a santidade de Deus e o temor de Deus que o povo deveria seguir, apontando também para a única pessoa que cumpriu cabalmente a exigência de cada mandamento, nós sabemos, foi o Senhor Jesus Cristo. Um outro elemento se fazia presente ali naquele espaço. Havia os querubins de glória, e os querubins manifestavam o que ali, irmãos? A santidade de Deus. Eles comunicavam o governo soberano de Deus e apontavam com as suas asas para a obra redentora de Cristo. Porque na tampa, que é o outro elemento, que o autor diz que é o propiciatório, é o lugar onde o sangue do animal era derramado, e no dia da expiação, e o pecado era perdoado. Aquele sangue derramado naquela tampa apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, quando no alto do lenho ele verteu até a sua última gota de sangue. Abram comigo, por favor, irmãos, em Romanos 3, versículo 24 ao versículo 26. Nesse texto, Paulo nos mostra que Jesus foi feito o nosso propiciatório. Romanos 3, 24 diz assim: mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o seu sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus.
Jesus é o nosso propiciatório. Aquela tampa já apontava para a obra redentora de Jesus. Então, irmãos, percebam que todos esses elementos eram apenas uma comunicação tipológica. Por isso que toda aquela adoração era imperfeita. Vamos para o próximo motivo. O próximo motivo da adoração na antiga aliança não ser perfeita era que ela era inacessível a todos. Veja comigo o verso 6. Ora, depois de tudo isso preparado, ou seja, depois de todas essas mobílias mencionadas aqui, especificadas, que eu acabei de trazer para os irmãos, o texto continua. Comumente entram no primeiro tabernáculo sacerdote para realizar os seus serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Na primeira aliança, somente o sacerdote podia entrar no primeiro compartimento. E somente o sumo sacerdote podia entrar no segundo compartimento. Eles eram imperfeitos e o sacrifício deles era imperfeito. O sumo sacerdote entrava no Yom Kippur, no dia da expiação, para derramar o sangue para perdoar o pecado. O que eu quero mostrar para os irmãos, e o que o autor estava mostrando para os nossos irmãos, é que estava velado. Não era acesso a todos. Hoje você pode, meu querido, se prostrar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas antigamente isso estava velado. Esse ofício de adoração pertencia ao serviço dos sacerdotes no primeiro compartimento e o serviço do sumo sacerdote no segundo compartimento. Mas agora não, meus irmãos. Agora em Cristo Jesus, a inacessibilidade se tornou possível. Agora nós podemos entrar com confiança, como ele disse lá no capítulo 4, nós podemos chegar com confiança ao trono da graça e alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe qual era o tempo oportuno para os hebreus? Uma vez do ano, no dia do Yom Kippur. Mas não, irmãos, agora na nova aliança, todo momento em que você se prostra com todo o seu coração é dia oportuno, onde Deus te levanta, te fortalece, perdoa os seus pecados e te ergue mais uma vez para você continuar a essa peleja da vida testemunhando a sua fé. Antigamente não era assim, você tinha que esperar ano após ano. Imagine o peso que ficava na consciência dos hebreus. Agora não, irmãos. Na nova aliança não há mais nenhuma restrição. Cristo removeu todo o empecilho e impedimento e nos abriu um novo caminho de acesso para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós podemos estar, irmãos, em verdade, no Santo dos Santos, adorando no Senhor, prostrado em sua presença. Isso sabe por quê? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que ele nos fez sacerdotes. E como sacerdotes feitos por ele, nós podemos fazer isso. Em Apocalipse também diz que ele fez de todo o povo, tribo, língua e nação sacerdotes para a sua adoração. Então, meus irmãos, eu estou aqui diante de pessoas que têm essas categorias. Todos nós podemos adorar a Jesus Cristo em liberdade. Não há nada que pode nos impedir. Jesus já removeu todo o empecilho. Veja mais um motivo. Esse é o penúltimo. Da inferioridade do culto e da adoração da antiga aliança. As dedicações elas eram temporárias. Veja aí o verso 8. Querendo com isso, dá a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Todas aquelas observâncias, irmãos, e dedicações, todos aqueles ofícios do sacerdote, dos sumos sacerdotes, eram temporários, uma vez que o Senhor já havia profetizado que o seu tempo havia sido determinado. Então, desde ali, o Espírito Santo já estava o quê? O autor sagrado quer que os irmãos capturem isso. O Espírito Santo estava já ensinando as pessoas mais piedosas, levando eles a entender que o caminho para o verdadeiro santuário, não construído pela mão dos homens, não esse santuário terrestre, mas o caminho para o Santo dos Santos,
ainda estava obscurecido enquanto a dedicação deles fosse realizada naquele tabernáculo que ainda estava de pé, significando que enquanto a antiga aliança fosse vigente, o caminho estava indisponível, uma vez que o sistema levítico era incapaz de poder proporcionar o acesso para o Santíssimo Lugar. Então, meus irmãos, o Espírito Santo desvendou isso. O Espírito Santo entregou para nós perfeita adoração. E como foi que ele fez isso? Na plenitude do tempo, quando ele trouxe Jesus Cristo ao mundo, quando ele colocou o Senhor Jesus no ventre de Maria. Então, na plenitude do tempo, ao Jesus entrar, e quando Jesus morreu na cruz e a nova aliança foi estabelecida, então, meus irmãos, esse novo caminho foi aberto para todos nós. Até então, o Espírito Santo estava guiando os piedosos a entenderem pela palavra que a antiga vigência havia caído e que Deus já estava levantando um outro cenário, uma outra realidade, uma outra dispensação. Nós estamos hoje em uma nova dispensação, a dispensação da graça do Filho de Deus. E o último, irmãos, vejam comigo no verso 9 e 10. Destaca que a velha aliança e seu velho culto eram incapazes de mudar o coração do adorador. Então ela era ineficiente também por isso, porque ela não tinha condição de mudar o coração daquele que levava a sua dedicação. Veja, verso 9. E isso é uma parábola para aquela época presente. Para a época presente. O que o autor está dizendo aqui, irmãos, é que aqueles mobiliários, como todas aquelas dedicações, e também o santuário da primeira aliança, eram apenas figuras que apontavam para a época presente. Apontava para a época presente. E a época presente é o que aqui no texto? A nova aliança. Então, enquanto aquelas indumentárias ou aquela mobília apontava para um lugar, apontava para a época presente, que é a nova aliança, o tempo da nova dispensação. Era antigamente transitória, mas agora, nesse tempo presente em que nós vivemos, irmãos, a adoração ela é feita em espírito e verdade, porque ela é fundamentada em Jesus Cristo, a nossa nova dispensação. E o texto continua dizendo: se oferecesse tantos dons e sacrifícios. Dons e sacrifícios eram as ofertas trazidas, tanto de cereais quanto de animais. Embora estes, do tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que prestava culto. Ou seja, o autor está deixando claro que a consciência, ou seja, a alma, o coração, nunca era atingido por aqueles sacrifícios imperfeitos. O sacrifício imperfeito não atingia a mente, que é o coração, e o verdadeiro homem. Mas o sacrifício perfeito da nova aliança, este rompeu a dureza do nosso coração e nos fez o ser nova criatura. Por isso que a nova aliança é maior. A nova aliança ela tem poder para trocar o coração de pedra, como vimos no sermão passado. Porque ela é feita na base do sacrifício de Jesus Cristo. Verso 10. Os quais não passavam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. O que é abluções aqui no texto, irmãos? A palavra abluções aqui no texto significa purificação. Ou seja, a purificação que a primeira lei fazia, ela era apenas na carne, no estereótipo. Mas a purificação que é realizada na nova aliança, ela alcança o coração, ela alcança o verdadeiro homem. Onde o homem é redimido do sacrifício de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, como o apóstolo João disse, o sangue de Jesus é o que nos purifica de todos os nossos pecados. Então, o sacrifício de Jesus, que é a nova aliança, é a perfeita adoração. Portanto, meu povo, meus irmãos, a obra de Jesus Cristo na cruz abriu um novo caminho para nós
E podemos em Jesus Cristo dedicar santa adoração a Deus. Quando você vem à igreja, quando você vem e se reúne aqui conosco, você está prestando santa adoração a Deus e verdadeira adoração ao Senhor. E Ele recebe, porque não há mais limitação entre você e Deus. Seus pecados foram perdoados e você foi lavado do sangue de Jesus. Você não vive mais em figuras, a tua fé não é comunicada em figuras. Você não está mais naquilo que era oportuno e limitado. Você agora está em uma nova aliança, em um novo caminho. O novo caminho se chama Jesus Cristo e a tua vida foi purificada por Ele. Você pode adorá-lo, se prostrar e receber as suas bênçãos que estão ilimitadas. Então o autor está dizendo, não voltem às velhas indumentárias do Velho Testamento, da velha aliança. Você já tem Cristo, você já tem tudo no seu sacrifício, você já tem a nova aliança. Agora viva a vida cristã nessa novidade de vida e nessa nova dispensação. Que o Senhor, Espírito Santo, aplique essa palavra, assim como aplicou no coração dos nossos irmãos lá no primeiro século, Ele aplique também no coração de cada um de vocês. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé, irmãos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão maravilhosa, nos fazer entender essas coisas tão complexas, mas o Senhor nos ilumina a ver que todas elas apontavam para Jesus Cristo, que é nosso sacerdote perfeito, o nosso santuário perfeito. Obrigado, Senhor, porque não há mais limitações, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E obrigado, porque nós não precisamos mais viver por sombras. Nós não precisamos mais dedicar apenas em aspectos que comunicavam, apontavam. Podemos fazê-lo, Senhor, em espírito e em verdade, com o coração rendido. Esta oração que estamos fazendo agora, Senhor, está subindo diretamente ao Teu trono. Os corações dos meus irmãos compungidos, aqui colocando suas demandas diante de Ti, estão subindo a Ti como adoração. Porque o véu foi rompido, nosso acesso está garantido e o Espírito Santo nos desvendou isso em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque por meio do novo nascimento que tivemos em Jesus, entramos na nova aliança, tivemos um novo coração e podemos, Senhor, confiadamente entrar em Tua presença. Obrigado, porque o Senhor tem nos ouvido. Oro, Senhor, oro pelos meus irmãos enfermos, por aqueles que clamam a Ti por uma intervenção em milagre, que eles possam fazê-lo com confiança de que o Senhor os ouve e que responde a eles com poder, porque nós temos o Senhor Jesus como o nosso intercessor e mediador. Obrigado, Senhor, porque Tu estás nas alturas, intercedendo e sendo nosso mediador eterno. Obrigado, Senhor, pelas riquezas que nós temos extraídos aqui no livro de Hebreus. Aplica essas verdades no coração desta igreja. Amém.